Eu quero saudar neste momento aos nossos irmãos e ouvintes com a graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Amém? Sejam bem-vindos ao canal Está Escrito. É um espaço onde nós poderemos estudar a escola bíblica dominical, mais especificamente a leitura bíblica em classe nos originais da Bíblia. João capítulo 19 e versículo 19 e 20 está escrito que E Pilatos escreveu também um título e pô-lo em cima da cruz, e nele estava escrito: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. E muitos dos judeus leram esse título, porque o lugar onde Jesus estava crucificado era próximo da cidade, e estava escrito em hebraico, grego e latim. Então, neste momento, estudaremos a carta aos Efésios, cujo comentário é do pastor Douglas Batista, e os versículos que ele está utilizando na leitura bíblica em classe, estudaremos na língua grega, que foi o idioma que Paulo utilizou para se dirigir aos Efésios através dessa epístola. E como nosso material de apoio, nós estaremos utilizando o Novo Testamento trilingue, grego, português e inglês. A versão em grego é do Novum Testamentum Graecae, 27ª edição de Nestle Aland. E também o léxico grego do Novo Testamento, escrito por Edward Robinson, e também um livro de gramática grego do Novo Testamento para iniciantes, de J. Gresham Machen. As Casas Publicadoras das Assembleias de Deus, no Brasil, a CPAD, todo ano ela lança 4 revistas, os quais os crentes assembleianos e outros ministérios também utilizam as revistas da Escola Bíblica Dominical, e no segundo trimestre de 2020, a nossa revista tem como título A Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Nesse domingo, o segundo domingo do mês de maio, e neste momento já queremos parabenizar a todas as mães pelo seu dia, o título da lição desse domingo é A Condição dos Gentios sem Deus. E aqui nós já podemos fazer menção de 2 palavrinhas gregas que se referem primeiramente aos gentios e segundo, sem Deus. Vamos ver? Os gentios, ta etne, significa uma multidão, povo, raça, pertencendo e vivendo em conjunto. Homero o usa para animais, um rebanho, enxame. Primeiro conceito, o povo, os habitantes, por exemplo, de Samaria. Segundo, mais frequentemente uma nação, um povo, como diferente de todos os outros. E terceiro, no sentido judaico, ta etne, as nações, ou seja, nações gentias, os gentios, usado para todos os que não são israelitas, implicando ignorância do Deus verdadeiro e idolatria. Os pagãos, nações pagãs, por exemplo, em antítese aos judeus. Se entendermos que o Antigo Testamento, ele fala primeiramente da formação dos céus e da terra, depois de tudo o que neles há, e Deus colocou ali o primeiro homem, chamado Adão e Eva. Após isso, eles saíram do Éden após sucumbir à tentação de comer do fruto da desobediência. Eles tiveram filhos e filhas, e desses filhos e filhas vieram a geração de Noé, que foi destruída pelo dilúvio, e logo em seguida
Abraão, que saiu da sua terra, que saiu da sua parentela, já com seus 75 anos de idade, e através daquele tronco seco. Sara era estéril, tinha 10 anos a menos que o patriarca. Deus fez daquele casal estéril e idoso uma nação, que é a nação de Israel. Então, irmãos, tudo aquilo que não é da nação de Israel é considerado gentio. Etne é um conceito que nós estudamos na geografia, a etnografia, que é o estudo dos povos, todos os povos em antítese ou em oposição ao povo judeu. Outra palavra interessante também que nós podemos abordar aqui é ateoi. Ateos significa ateu, ímpio. No Novo Testamento, sem Deus, alienado do conhecimento e da adoração do Deus verdadeiro. Podem perceber que essas duas palavras elas estão coerentes uma com a outra. Por quê? Na primeira, nós vemos que aqueles que não são israelitas não receberam a revelação da palavra de Deus e por isso implica em ignorância do Deus. E isso gera a idolatria. E o ateoi é aquele que já é sem Deus, é alienado. E vamos estudar essa palavra mais para frente, porque ela aparece em Efésios no capítulo 2, versículos 11 e 12. Que justamente é o nosso texto áureo. O texto áureo diz: portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, éreis gentios na carne, e chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens. Efésios capítulo 2 e versículo 11. Vamos estudar esse versículo no seu original grego, de acordo com a versão que nós temos em mãos. Diz assim: Dio mnemoneuete hoti poté imeis ta etne en sarki oi legomenoi acrobistia hipo tes legomenes peritomes en sarki keiropoieto. Então aqui, quando Paulo ele vai usar a expressão em sarki, ou seja, no corpo ou na carne, ele fala da acrobistia e ele fala da peritomia. O que significa ou significam esses dois termos? Acrobistia é o prolongamento do prepúcio sobre a glande. Também é conhecido como a operação da circuncisão. E a peritomia é a variação de circuncisão, é o corte na região genital. Isso para os judeus era tão importante, mas tão importante, que nós podemos ler o capítulo 10, em que através de Pedro, um judeu apóstolo, circuncidado, Deus o usa para se revelar para o primeiro gentio converso na Bíblia, que é Cornélio. Diz assim a palavra de Deus. Vamos começar no capítulo 10 e no versículo 9, que tem como título Pedro tem uma visão. No dia seguinte, indo eles de caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado por volta da hora sexta, a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Então viu o céu aberto, e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas 4 pontas, contendo toda a sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves dos céus.
E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou-lhe: De modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Segunda vez, a voz lhe falou: Ao que Deus purificou, não consideres comum. Sucedeu isto por 3 vezes, e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Então aqui já fala que os judeus, eles tinham o kosher, ainda hoje eles possuem, que é a dieta, conforme está lá em Levítico, no capítulo 18, que fala dos animais que se pode comer e os que se não podem comer. E aqui aparece tanto os animais puros quanto os animais impuros na visão judaica. E quando o anjo fala para ele: não diga que é impuro aquilo que Deus já purificou. Essa visão é uma visão que faz a entrada dos gentios verdadeiramente no mundo da salvação, comparando eles aos judeus. O próprio Deus purificou os gentios para que eles pudessem receber as bênçãos destinadas ao povo hebreu. A palavra purificação, meus irmãos, ela é bem enfática lá em 1 João, no capítulo 1 e no versículo 7, que fala que o que purifica o homem é o sangue de Cristo. Então somente o sangue de Jesus Cristo purifica o homem de todo pecado. Mas aqui, a partir do versículo 17, os enviados de Cornélio chegam a Jope, que é a cidade onde Pedro estava morando. Vamos ler. Enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, eis que os homens enviados à parte de Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta, e chamando, indagavam se estava ali hospedado Simão por sobrenome Pedro. Enquanto meditava Pedro acerca daquela visão, disse-lhe o Espírito Santo: Estão aí 2 homens que te procuram. Levanta-te, pois, desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei. E descendo Pedro para junto dos homens, disse: Aqui me tendes, sou eu a quem buscais? A que viestes? Então disseram: O centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus, e tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo para chamar-te à sua casa e ouvir as tuas palavras. Então nós vemos aqui, logo no versículo 1, fala que esse centurião italiano, diz assim: morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Então, irmãos, Cornélio, nosso primeiro gentio, que irá dar crédito à palavra de Deus, é um homem que orava, era um homem que ajudava o próximo, e Deus queria tratar o negócio com esse homem romano, com esse homem da corte chamada italiana. Que negócio é esse que Deus queria tratar? A salvação. Vejamos então, após os homens de Cornélio, seus criados ou seus soldados, irem até a casa de Pedro, e Pedro já previamente avisado de que era para ele ir com esses homens, o que aconteceu quando eles estiveram à porta da casa do apóstolo Simão Pedro? Versículo 23. Pedro, pois, convidando-os a entrar, hospedou-os. No dia seguinte, levantou-se e partiu com eles. Também alguns irmãos dos que habitavam em Jope foram em sua companhia. Esses irmãos, judeus, circuncidados. No dia imediato,
entrou em Cesareia. Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido seus parentes e amigos íntimos. Romanos. Versículo 25. Aconteceu que, indo Pedro a entrar, lhe saiu Cornélio ao encontro, e, prostrando-se-lhe aos pés, o adorou. Mas Pedro levantou-o, dizendo: Ergue-te, que eu também sou homem. Falando com ele, entrou encontrando muitos reunidos ali, a quem se dirigiu, e aí nós temos a pregação de Pedro na casa de Cornélio. Vamos avançar e ir para o versículo 44, para podermos resumir essa visita de Pedro à casa do centurião romano. Título: O Espírito Santo desce sobre os gentios. Versículo 44. Ainda Pedro falava essas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, os judeus que acompanhavam Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. É interessante perceber, meus irmãos, que o derramamento do Espírito Santo, conforme diz Joel capítulo 2, versículo 28 em diante, os judeus estavam esperando. E muitos judeus, já crendo em Cristo, sabiam que o Espírito Santo já estava sendo derramado àquelas pessoas naquele momento. O fato curioso foi perceber que o Espírito Santo não seria uma promessa apenas para os judeus, mas também para os gentios. Joel 2,28 fala que no final dos tempos eu derramarei meu Espírito sobre toda a carne. Toda, judeus e gentios, quem são da circuncisão e quem não são da circuncisão. Voltemos ao texto bíblico. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro: Porventura, pode alguém recusar a água para que não sejam batizados estes, que assim como nós receberam o Espírito Santo? E Pedro ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então Cornélio e os outros lhe pediram que permanecesse com eles por alguns dias. Só que Pedro, meus amados, teve grande oposição dos irmãos judeus. Capítulo 11 diz assim: A defesa de Pedro. Versículo 1. Chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram da circuncisão o arguíram, dizendo: Você entrou na casa de homens incircuncisos e você comeu com eles. Então Pedro passou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo, e aí Pedro ele vai falar desde a visão do lençol até os soldados que foram à sua casa, a sua chegada em Cesareia, a pregação, o batismo com o Espírito Santo e o batismo em água. Lembrando que no versículo 34, a palavra de Deus diz que Pedro finalmente havia compreendido o sentido da visão, dizendo assim: Então falou Pedro, dizendo: Reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Então, irmãos, após a exposição de Pedro para os irmãos judeus, no capítulo 11, no versículo 16,
Pedro, no final do seu discurso, diz: Então me lembrei da palavra do Senhor, quando disse: João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Pois se Deus lhes concedeu o mesmo dom que a nós, nos outorgou quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? E ouvindo eles estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: Logo também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para vida. Glórias a Deus por isso, irmãos. Mas voltemos aqui. Vimos em Atos, no capítulo 11, no versículo 3, antes de entender que a salvação também seria estendida aos gentios, os judeus reclamando que Pedro havia comido com os incircuncisos. Mas afinal, o que é a circuncisão? Eu quero que, enquanto eu faço a leitura, vocês observem esta foto e este esquema ilustrativo. O conceito de circuncisão. Circuncisão é a remoção cirúrgica do prepúcio do órgão sexual masculino. Era prescrito na lei como o sinal externo de quem pertencia ao povo da aliança com Deus. Gênesis 17, versículos 10 e 11. O procedimento era realizado no 8º dia de vida dos nascidos em Israel ou estrangeiros comprados a dinheiro. Nós vemos que o próprio Jesus Cristo, quando chegou no seu 8º dia de vida, José o levou e foi feito a circuncisão no menino Jesus. Cremos que ainda em Belém. Quem não era circuncidado era tido como incircunciso e, portanto, excluído da aliança. Gênesis 17, 14. A circuncisão tornou-se um sinal que distinguia os judeus dos demais povos gentílicos. Fiquem agora, irmãos, com um vídeo que fala a respeito do que é a circuncisão hoje em relação à saúde do homem ou do menino. A fimose é um excesso de pele que recobre o pênis. Muitos meninos já nascem com essa condição, mas ela pode desaparecer com o tempo. Porém, há casos em que o problema continua na adolescência, e aí é que pode surgir a necessidade de retirar a fimose por meio de uma cirurgia simples. Mas você sabe por que é necessário retirar a fimose? Este excesso de pele que fica na glande dificulta a higiene correta do local e, por conta disso, pode causar vários problemas como dor, inflamação, problemas no desempenho sexual, infecção urinária e até câncer de pênis. O diagnóstico da fimose é feito por um médico urologista. Se ele perceber que a glande do paciente não consegue ser exposta quando retraída, há necessidade de tratamento, que pode ser feito por meio de pomadas à base de corticoides, que possuem propriedades anti-inflamatórias, analgésicas e antibióticas, facilitando que a pele deslize sobre a glande. Exercícios de retração da fimose para meninos com mais de 5 anos. É um exercício para retração da pele do prepúcio, sem forçar demais ou causar dor. Este exercício deve ir soltando a pele pouco a pouco. E cirurgia, indicada quando as outras formas de tratamento não surtem efeito. Não é possível prevenir a fimose porque a formação da pele que encobre a glande ocorre ainda na vida fetal, mas todo o tratamento, incluindo a cirurgia para a retirada da fimose, é oferecido gratuitamente pelo SUS. Para saber mais, acesse saude.gov.br/fimose. A circuncisão não era apenas para o povo judeu naquela época. Há indícios de que os egípcios também faziam a operação e nós encontramos um vídeo que é uma reportagem de uma tribo africana do Quênia que fala que é o ritual de passagem
da criança para a fase adulta. Vejamos muito bem como é feita essa operação dentro dessa tribo. Com música e dança, adolescentes do oeste do Quênia encaram uma madrugada fria enquanto se preparam para o corte. Para a comunidade Tachone, parte da tribo Luia, a circuncisão masculina transforma meninos em homens de verdade. Isso é importante e as pessoas ficam felizes porque significa que o menino largou a mãe e seguiu a linhagem do pai. Depois de circuncidado, você não o vê mais agarrado à mãe. Depois de cicatrizado, ele estará sempre com o pai, inclusive veste as roupas do pai. Quando o sol nasce, os candidatos são mergulhados na água e então besuntados com lama para que fiquem anestesiados. Provocações e insultos são parte do processo de endurecimento dos candidatos para a tarefa que se anuncia. Não há anestésicos tradicionais. Os garotos olham para o céu enquanto o prepúcio é cortado por especialistas locais. Este se tornou um dia muito importante, porque a circuncisão protege a criança de muitas coisas. Ela não adoece. Além disso, acreditamos que antes do processo a criança está suja. Então precisamos remover aquela pele para que ela fique limpa. Os novos homens agora estão em posição de aproveitar privilégios, tarefas e responsabilidades da vida adulta. Fomos circuncidados, estamos ótimos. Antes tínhamos medo de outros garotos, mas agora estamos em igualdade com eles. A circuncisão masculina é comum nas tribos do Quênia e isso começou há dezenas de milhares de anos. Mas também há benefícios modernos. Em 2008, o país implementou um programa de circuncisão voluntária para prevenir o HIV. O governo tomou este como um ponto de partida para adotar o processo como uma prevenção contra o HIV. Estamos atendendo comunidades que antes não praticavam o ato. Ao longo do tempo, o processo mudou. Hoje, para cada procedimento é usada uma faca limpa. O que mudou também foi o significado de ser homem. Parte da tarefa agora é evitar a disseminação de doenças sexualmente transmissíveis. Não era nada fácil para o menino. Objetos cortantes, sem anestesia, sem cuidados médicos que nós temos hoje. Mas vejamos no próximo vídeo uma situação do que ocorreu com o povo de Israel, que peregrinou no deserto por 40 anos e não praticou a circuncisão durante esse período, antes de entrar na Terra Prometida, conforme relata Josué no capítulo 5, o patriarca Josué, ele convoca todos os homens a fazerem a peritomia. Aí falei pra Noêmia, vamos tomar um chá quente ali perto do poço, que é dia pra gente se conhecer melhor. Falei, não, tá muito calor pra tomar chá quente. Mas sempre tá quente aqui nessa região. Pessoal, eu preciso falar uma coisa muito séria com vocês. Pode falar, José. Pessoal, eu tenho pensado muito nos últimos tempos. Desde que Moisés morreu, nós não fizemos mais nenhuma circuncisão. Vocês sabem que nossos pais fizeram circuncisão, nossos avós, e depois que Moisés morreu, a geração de vocês, nenhum foi circuncidado. E se a gente ama a Deus, se a gente segue a lei, a gente precisa fazer circuncisão. Tá bom, a gente faz, só explica o que é circuncisão, né? Porque eu também não... Eu também não sei não. Circuncisão é tirar aquela pele, aquela pelinha que fica sobrando, entendeu? Aquela pele que tá sobrando lá. Gente, eu ainda não peguei, não. Eu também não. Você quer que a gente faz, a gente faz. Só explica tudo direitinho, deixa tudo explicadinho, só pra gente ter conhecimento de causa, pra saber, né, como é que faz. Circuncisão é tirar a fimose. Ah, tirar fimose. Bom, pensei que fosse outra coisa. Só fimose. Então, podemos?
Podemos o quê? Fazer a circuncisão de vocês. Tirar a fimose. Eu ainda não peguei qual é dessa circuncisão nem dessa fimose, ainda não. Tá difícil. Eu também não, nada. O que é fimose? Dá uma explicada melhor. Porque... Circuncisão é tirar aquela pelinha que tá sobrando no pipi. Aquela pelinha que tá sobrando chama fimose. A gente arranca fora, tira, corta. Para com isso. Pelo amor de Deus, no calebinho ninguém mexe. É a parte mais especial, delicada do corpo. Eu já não tenho muita coisa, vou arrancar um pedaço ainda. Aí já era. Ai, que é minha pressão. Absurdo. Pra mim tá de boa. Eu faria tranquilo. Tá de boa. Tá de boa porque você veio da África, né? Tem pele sobrando aí. Mas pra gente... Gente, calma. Não é pra tanto. Todos os nossos antepassados fizeram. Nossos pais fizeram, nossos avós fizeram, ficaram bem, sem nenhum problema. E além de tudo, tá na lei. E a gente tem que seguir a lei porque a gente ama a Deus. Ou vocês não amam a Deus? Ama. Muito ou pouco? Muito. Isso aí. Então vamos fazer. Tá, explica pra gente como é pra gente se preparar, né? Minha pressão tá bem baixinha, já tá passando mal. Tá, mas... o que você vai usar pra cortar? Porque não inventaram nem tesouro nem faca ainda, né? Como é que vai cortar? Se bem se não inventaram, como é que eu sei que vou inventar? Mauer, você sabe porque você é profeta. Mas você tem razão. Facas e tesouras não foram inventadas ainda. O que a gente faz é pegar uma pedra, por exemplo essa aqui, e com uma outra pedra bem pontiaguda, a gente vai batendo até tirar a pelinha, entendeu? Pega a água do Rio Jordão ali pra mim, eu tô passando só um pouquinho mal, tô passando. Tá, a gente faz, mas e depois, como é que é? Fica 1 semana, 2 semanas de molho? Não, no mesmo dia você já pode ir pra guerra. Mas e o sangramento? Mas não tem sangramento. Depois que a gente corta, a gente já vai lá e queima. Não, então tá ótimo, então primeiro ele vai cortar, depois ele vai dar só... Caleb! Ué? Desmaiou com isso? Imagina se ele souber como a gente tira a hemorroida. Bom, vamos lá então? Caleb, respira fundo. É bem tranquilo o negócio. 1, 2, 3 e... Calma aí, galera, calma. Calma aí, tô me preparando, agora vai, agora... Tá, respira. Calma. Agora vai. Segura ele firme aí, vai. 1, 2, 3 e... Calma aí, aconteceu um negócio aqui. O que foi? Pronto, brigando minha sandália. Pronto, tirou? Agora vai. Tirou, Josué, vai com calma. 1 milímetro errado, você acaba com a minha vida. Você vai deixar a coisa mais preta que já tá, Josué. Cuidado. Pode ficar tranquilo. Vai ser bem rápido o negócio aqui. 1, 2... Ai, você me traiu. Você foi no 2, Josué. Ai, meu Deus, eu te amo muito, Deus. Eu te amo muito, Deus. Nossa, mas tá sangrando muito aqui, ó. Não olha o Calebinho, não olha. Vixe, ficou uma pelinha pendurada bem aqui, ó. Aqui, ó. É verdade. Eu vou dar um jeito nisso, fica sossegado. Ai, para! Chega, deixa as pelinhas que tiver, não quero mais tirar mais na pele, deixa as peles minhas. É isso aí, ótimo. Vamos lá, quem que é o próximo? Eu posso esperar aqui, vai lá você. Não, eu vou esperar um tempo. Não faço questão, pode ir, eu espero, eu te ajudo. Não, vai você, vai. Eu seguro você. Gente, vai, pode ir, não dói nada. Como nós falamos até hoje, os judeus praticam a circuncisão, como nós vemos nessa imagem. Mas quando começou para o povo judeu esse símbolo, essa cirurgia? E qual é o real significado dela para aquele povo? Vamos fazer a leitura de Gênesis no capítulo 17. Diz assim a palavra de Deus: o pacto abraâmico. Quanto a mim, eis a minha aliança contigo. Serás o pai de muitas nações, e não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai de muitas nações te tenho posto.
e te farei frutificar grandissimamente, e de ti farei nações, e reis sairão de ti. E estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência depois de ti, em suas gerações, por aliança perpétua, para te ser a ti por Deus, e a tua descendência depois de ti. E te darei a ti e a tua descendência depois de ti a terra de tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em perpétua possessão, e ser-lhe-ei o seu Deus. E disse mais Deus a Abraão: Tu, porém, guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência depois de ti, nas suas gerações. Esta é a minha aliança, que guardareis entre mim e vós, e a tua descendência depois de ti, que todo homem entre vós será circuncidado, e circuncidareis a carne do vosso prepúcio. E isto será por sinal da aliança entre mim e vós. O filho de 8 dias, pois, será circuncidado, todo homem nas vossas gerações, o nascido na casa e o comprado por dinheiro a qualquer estrangeiro, que não for da tua descendência. Com efeito, será circuncidado o nascido em tua casa, e o comprado por teu dinheiro. E estará a minha aliança na vossa carne, por aliança perpétua. E o homem incircunciso, cuja carne do prepúcio não estiver circuncidada, aquela alma será extirpada do seu povo. Quebrou a minha aliança. Mais para frente, em Êxodo, no capítulo 19, no versículo 3 ao versículo 8, Deus conversa com Moisés e fala que a circuncisão é a aliança. O pacto mosaico. E subiu Moisés a Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo: Assim falarás à casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel: Vós tendes visto que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águias, e vos trouxe a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz, e se guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis um reino sacerdotal e o povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. E veio Moisés e chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas estas palavras que o Senhor lhe tinha ordenado. Então todo o povo respondeu a uma voz e disse: Tudo o que o Senhor tem falado, faremos. E relatou Moisés ao Senhor as palavras do povo. Então, por esta passagem, entendemos que todos aqueles homens que estavam escravizados no Egito e que haviam sido libertados, indo em direção à terra prometida, Deus fala que precisaria cumprir a aliança através do ato da circuncisão. Vejamos agora, irmãos, o versículo 12 do 2º capítulo de Efésios, que diz que era o tempo aquele que à parte, ou seja, isoladamente ou mesmo separadamente de Cristo, éramos separados da comunidade de Israel e estranhos da promessa da aliança. Como seria isso no original grego? Oti, ete, to, kairo, ekeino, horis,
Cristo. Apolutreomenoi, tes politeias, tu Israel, kai xenoi, ton diatekon tes evangelias. Quando Paulo ele fala no versículo 11 que os próprios gentios eram chamados e incircuncisos pelos judeus que eram circuncidados, e tanto a circuncisão quanto a incircuncisão, ambos operando na carne, aqui ele fala de tudo aquilo que nós já estudamos do pacto abraâmico e do pacto mosaico, de que, como nós éramos incircuncisos e não tínhamos Cristo, nós estávamos distantes da aliança. Dando continuidade à leitura bíblica em classe, no segundo versículo, nós vemos assim, conforme está registrado em Efésios no capítulo 2 e no versículo 12. Elpida me errontes kai ateoi en to cosmo. Vamos entender aí o que significam estas palavras. Em algumas eu quero dar uma ênfase. Roti, de que, rete, era, to, kairo, o tempo, e keino, aquele. A palavra cores, ou horis, significa aquele que está afastado, à parte, isoladamente, separadamente de Cristo. Ou seja, no versículo 11, Paulo fala que no Antigo Testamento, o que afastava os homens da aliança com o Deus de Israel era a circuncisão. Aqui no versículo 12, encontramos 5 privações. A primeira, estar sem Cristo. Uma vez que nós estamos sem Cristo, nós não podemos ser participantes das outras 4 bênçãos que são destinadas exclusivamente ao povo israelita. A segunda bênção, que é apelotriomenoi, que significa separados. Separados do quê? Tes politeias tu Israel, separados da comunidade de Israel. Só que a palavra apelotriomenoi tem um significado mais abrangente. Vem do grego apalotrio, que é afastar. Diz assim o verbete no léxico grego: afastar, usado para pessoas, alienar ou alhear de, ser alienado de, ser um estranho para. Segundo o Wikipedia, a palavra politeia vem do grego antigo politeia ou politeuma. Era originalmente um termo usado na Grécia Antiga para se referir às muitas cidades-estado, ou polis, que possuíam uma assembleia de cidadãos como parte de seu processo político. O sufrágio, ou voto, em tais democracias não incluía mulheres, escravos, servos ou estrangeiros. Assim, os cidadãos votantes geralmente eram apenas uma minoria de homens adultos. Segundo o historiador Tucídides, a polis são os homens. A ideia de um Estado separado dos cidadãos era inconcebível na antiga Atenas. Embora quase sempre traduzido como Constituição, o significado do termo é bem mais amplo e complexo. Hoje em dia, o termo geralmente é usado em referência à organização política de um grupo ou uma sociedade frouxamente organizada,
tal como uma tribo ou comunidade. Politeia significa comunidade. No direito antigo, a maior punição, o maior castigo, não era a pena de morte, era o exílio, porque você era excluído da sociedade que te protegia, da comunidade que te amparava, e aí você fica à mercê de outra tribo, de outros povos, aos quais não teriam a mesma dó, a pena de você. Então, fazer parte de uma comunidade era ter a sua vida de forma segura nos tempos antigos. Politeia, no dicionário grego, significa o ser em um cidadão livre, a relação de um cidadão livre com o Estado, donde, primeiro conceito, cidadania, o direito de cidadania, liberdade de uma cidade. E segundo, o próprio Estado, uma comunidade, nação, conforme aparece em Efésios capítulo 2 e versículo 12. E aí, quando você está em uma comunidade, você acaba estabelecendo os direitos e os deveres instituídos para aquela comunidade. Você cumpre os deveres, mas você também tem direito a tudo aquilo que eles oferecem, que aquele povo oferece para você. E aí Paulo ele fala em Efésios 2 que para você ter direito a pertencer à comunidade de Israel, não é mais a base da circuncisão feita por mãos humanas, mas sim não estar longe de Cristo, estar perto de Cristo. O primeiro, estar sem Cristo. O segundo, estar afastado, alienado da comunidade de Israel. O terceiro, ser estranho às alianças das promessas. Vamos ver então essas três palavras. Estranho às alianças das promessas. A palavra estranhos é representado aqui pela palavra xenoi. Essa palavra xenoi, ela se encontra no dicionário português, na língua portuguesa, que é a xenofobia, que é o medo de, ou não somente o medo, mas o distanciamento, a aversão de alguém que pertence a outro povo. Sendo mais claro, xenofobia é o mesmo que racismo, ou seja, ter o preconceito, a discriminação de alguém que pertence a outra raça, sociologicamente falando. Biologicamente só existe uma raça, que é a raça humana, mas sociologicamente existem várias raças. A raça caucasiana ou branca, a raça africana, a raça amarela, que são os asiáticos. Isso para representar culturalmente e até fenotipicamente, ou seja, a aparência de cada pessoa pertencente a um povo, como nós vimos anteriormente, a um etnos. Mas a xenoi, que é o estranho, medo do estranho, o que é de outro lugar. Analisando essa palavra de acordo com o léxico grego, xenoi, xenos, não da família, estranho. Donde? Primeiro conceito, um convidado, estranho. Letra A, um amigo aliado na hospitalidade, em latim, hospes, sendo tal aliança usual entre amigos que viviam em diferentes cidades ou regiões, que então eram abrigados na casa um do outro. Como a relação era mútua, o xenos é usado como o latino hospes, tanto para o hospedeiro como para o hóspede.
Por exemplo, do primeiro se pode chamar de anfitrião. Letra B. Um estranho, estrangeiro, como vindo de outro lugar ou país. Estrangeiros residentes, forasteiros, como não pertencente à comunidade cristã, um estranho, estranhos aos pactos, um estranho não cristão, conforme Efésios 2:19. Segundo conceito, estranho ou estrangeiro, desconhecido, como vindo de outro país. Doutrinas estranhas, estranhas à fé cristã. Estranho, novo, desconhecido, que causa surpresa. Então nós éramos estranhos, desconhecidos, não conhecíamos as promessas daquele povo, mas em Cristo nos tornamos partícipes dessas promessas. Xenoi ton diatekon. A palavra diatekon, ela representa a aliança. Está no dicionário grego com a seguinte determinação: diateke, uma disposição, arranjo, donde, primeiro conceito, de uma disposição testamentária, um testamento, determinação testamentária. Segundo conceito, um pacto, ou seja, um arranjo mútuo, envolvendo promessas mútuas com base em condições mútuas. No Novo Testamento, dos pactos de Deus com os homens, ou seja, as promessas divinas sob a condição de obediência. Como se segue? Vemos 3 pactos dentro do léxico grego para a palavra diateke. Letra A, o pacto abraâmico, confirmado também aos outros patriarcas, da qual a circuncisão era o sinal. Letra B, o pacto mosaico, assumido no Monte Sinai, com o sacrifício e o sangue de vítimas. O primeiro pacto, ou seja, a dispensação antiga ou judaica, em contraposição ao Evangelho. A arca, que era o símbolo da presença de Deus sob o pacto mosaico, também chamado Arca da Aliança, e as tábuas da lei que o povo compactuara obedecer. O pacto mosaico foi estritamente a renovação ou confirmação do abraâmico. Por isso Paulo usa o plural. O antigo pacto, que estava contido nos livros mosaicos, diateke, é usado para o livro do pacto, os escritos mosaicos, a lei. Nós vemos a Bíblia, o primeiro escritor é o próprio Moisés. Os 5 livros que formam o Pentateuco são os livros da lei, os livros da Torá, o Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Eles representam os livros da lei, do pacto. Veremos o conceito na letra C. O novo pacto, prometido desde os tempos antigos e sancionado pelo sangue de Cristo, a dispensação do Evangelho, donde duo diatekai, os 2 pactos, o antigo pacto ou Antigo Testamento e o novo pacto ou Novo Testamento. E a palavra Novo Testamento no grego é kaine diateke, lavrado pelo sangue de Cristo na cruz do Calvário. Primeira privação: o homem sem Cristo. Segunda, separados da comunidade de Israel. Terceiro, estranhos às alianças da
promessa. Quarta, não tendo esperança. E a quinta, sem Deus no mundo. A quarta privação, no grego, está élpida, me errontes, não tendo esperança. A palavra élpida, que significa esperança, no dicionário grego ela está como elpis ou elpidos, a expectativa do bem futuro. Não é a esperança em vida, é a esperança do que acontecerá com o homem após a morte. Primeiro conceito: na esperança fomos salvos. Como ainda apenas em expectativa, não em plena fruição. Coisa esperada, em esperança, com esperança, cheio de esperança e confiança, o objeto de esperança. Em outra passagem, o apóstolo Paulo fala que se nós esperamos em Deus somente para esta vida, somos o mais miserável de todos os homens. A palavra esperança, tanto para a filosofia antiga quanto nas cartas paulinas, se referem ao bem futuro. Vamos ver o segundo conceito: esperança cristã, ou seja, a esperança de salvação por meio de Cristo, de vida eterna e alegria. Deus, o autor e fonte da esperança, da coisa ou pessoa de quem se repousa esta esperança, o objeto desta esperança, isto é, a salvação. A esperança da justiça pela fé, ou seja, a salvação assim concedida, também da fonte, do fundamento e do autor da esperança. Terceiro conceito: esperança em ou sobre alguém, fé, confiança. Percebemos logo no primeiro conceito, na esperança fomos salvos, de que, se nós não entendermos esta passagem de acordo com a nossa doutrina, nós achamos que uma vez salvo, salvo para sempre. Porém, não é assim. Você é salvo do pecado, seus pecados são perdoados, mas você deve ter uma vida perfeita conforme a vontade de Deus. E aí, no bem futuro, na vida futura, se você terminou crendo, você será salvo. Se você acreditou por um tempo em vida e descreu no final da sua vida, você não terá salvação, porque é para aqueles que creem. Então aqui, irmãos, a esperança ela não se trata de algo material, ela se trata de algo para a vida futura. Trazendo para a filosofia grega, nós temos dois importantes filósofos, que são Epicuro de Samos e Sócrates de Atenas. Vamos ver o que fala Epicuro. Par élpida, contra a esperança. Epicuro era um filósofo que acreditava em 4 conceitos, que seriam a receita para uma vida feliz. Feliz ou felicidade, eudemonia. E receita, fármacon. E 4, tetra. Então seria o tetrafármacon de Epicuro. As 4 receitas são as seguintes. As 4 receitas são as seguintes. Primeiro, despreocupação com os deuses. Não espere nada de bom ou mal deles. Por quê? Porque os deuses, eles são felizes.
E segundo Epicuro, aquele que é feliz não se preocupa com a felicidade dos outros. Então os deuses, na sua infinita felicidade, não se preocuparia com a vida humana. Segunda receita: perda do medo da morte. Porque quando acontece a morte, acontece o fim das sensações. Assim como o corpo ele se decompõe, quando a vida sai do corpo, a alma também ela se desintegra. Não existe uma vida após a morte, de acordo com o conceito de Epicuro. Terceiro, não há mal que dure. Isso faz parte de uma relação ético-lógica. A história tem mudança. As fases são finitas, elas têm começo, meio e fim. E o bom é muito fácil. Por isso que nós precisamos educar os nossos sentidos. E aí a educação dos sentidos, eliminando aquilo que não é necessário para a felicidade na vida humana, é o que verdadeiramente vai gerar o prazer, ou na opinião de Epicuro, a hedoné, o prazer.